atividade está na página 25, Organize as ideias. Antes de avançarmos em nossos estudos sobre o Brasil e colônia, vamos retomar alguns elementos da administração imposta pela metrópole em nossas terras. Para isso, faça o que se pede a seguir. Número 1. Por quais razões o governo português decidiu efetivar a ocupação e a exploração das terras da sua colônia na América? Então, por quais razões? A primeira delas, vocês vão colocar porque o comércio com o Oriente entrou em crise. Então, o comércio com o Oriente entrou em crise. Outro motivo era que os espanhóis, vamos colocar aqui, e os espanhóis haviam encontrado ouro e prata aqui no território da América, né? No território do Brasil, no território da América. Isso chamou a atenção dos portugueses, por isso que eles vieram para a América. 2. Explica o sistema de capitanias hereditárias como uma forma de privatização da administração colonial brasileira. Então aqui vocês vão colocar o que eram as capitanias hereditárias. Bom, então a gente pode colocar aqui as capitanias hereditárias, né, elas eram extensões de terras, divisões de terras dadas aos donatários, pois, vocês vão colocar aqui, as custas, né, as custas da colonização, porque colonizar gasta, então as custas da colonização não poderia ficar somente para o rei de Portugal. Por isso, se dividiu, né, as terras brasileiras. Por isso se dividiu gerando o sistema de capitania. Aí vamos colocar aqui, dividiu as terras em capitanias. E assim, os donatários, que eram os proprietários das capitanias, eles podiam ficar, né, nas terras, mas eles tinham que produzirem dentro dessas terras, proteger essas terras de invasões, e assim eles poderiam passar essas terras para os herdeiros. Então, os custos da colonização passaram para os donatários, ou seja, saiu de toda a responsabilidade do rei. 3. Quais eram os deveres dos donatários para com Portugal e quais os direitos? Bom, eu acabei de dizer, né? O dever era, os deveres eram proteger e procurar riquezas, ou seja, explorar, né, o território
seu herdeiro. Era uma forma do que? Portugal continuar dominando, né? Portugal continuar no poder, ou seja, ia passando de pai para filho, mas quem comandava mesmo era o rei, porque eles tinham os deveres, né? Proteger e procurar as riquezas do território. 4. A instalação do governo geral acabou com o sistema das capitanias hereditárias? Explique a sua resposta. Não. Não acabou com as capitanias hereditárias, pois o governo geral foi uma forma de fiscalizar. Foi uma fiscalização das capitanias. Foi uma fiscalização das capitanias. Ou seja, o contato com a metrópole, né, com Portugal, era muito difícil, era tudo por meio de cartas e demorava bastante. Então era como se vocês pensassem assim, nossa, uma carta sai daqui do Brasil e ia de navegação. Então demorava meses até chegar em Portugal. Então até chegar lá no rei, para o rei mandar a resolução para poder ser resolvido, então ele instaurou o governo geral, né, o governador geral, e ele era o responsável de fiscalizar e organizar toda a ordem nas capitanias. Certo? Essa foi a nossa atividade da página 25.